Obrigado. Eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui em mais esse Big Data. Eu tenho sido um assíduo frequentador desse evento e com muita honra e muito prazer eu faço isso. É uma imensa contribuição que a Brale, o Movimento Todos Juntos contra o Câncer, tem dado às políticas de controle de câncer no nosso país, a produção e disseminação desses dados periodicamente e cada vez mais, como disse a Nina, aperfeiçoando e ampliando também o espectro das informações obtidas, de modo que, além de ser um prazer pessoal, é um reconhecimento também como um velho gestor aí da área da saúde, pelo trabalho que esse movimento vem produzindo e contribuição que vem produzindo para as políticas de saúde do nosso país. Nós vamos falar um pouco aqui sobre o impacto e os desafios do câncer na era Covid-19. Esse trabalho foi desenvolvido numa parceria entre os Centros de Estudos Estratégicos da Fiocruz, que é uma área da Fiocruz, uma criação para desenvolver uma espécie de think tank, uma área de pensamento estratégico, que foi criada a partir de 2014 e que o objetivo é exatamente fazer uns estudos e debates e produzir conhecimento e aprofundar conhecimento em diversas áreas da saúde, da ciência e tecnologia, de uma forma articulada, interdisciplinar. E junto também com o movimento Todos Juntos contra o Câncer, criado mais ou menos na mesma época, que é o que vocês já viram, quer dizer, uma coalizão entre diversas organizações e instituições, buscando também fortalecer e articular conhecimentos e propostas na área de controle de câncer no nosso país. Nós estamos trabalhando juntos há algum tempo, a área do CE, junto com a Brale, o Movimento Todos Juntos contra o Câncer, em alguns temas, e um dos temas que nós vínhamos trabalhando era exatamente a questão da incorporação de inovação e de tecnologias na área de controle de câncer. E aí, falando de controle de câncer, estamos falando desde prevenção, diagnóstico, tratamento, e inclusive tratamentos de alta complexidade, conhecimentos, etc. A gente vinha trabalhando com isso já desde 2017, num programa colaborativo, até que surge a Covid como um fator, vamos dizer assim, de desarranjo do sistema como um todo, e em particular na área de câncer, pelo grande impacto que já a Nina acabou de mostrar, tanto na área de acesso a diagnóstico, como também de tratamento e de resultados sobre a incidência e a mortalidade de câncer. Então, a partir do momento em que foi definido pela Organização Mundial de Saúde uma pandemia, a Covid impactou mundialmente e a gente tem trabalhos que fizeram parte da análise que foi feita essa apresentação aqui, mostrando que esse impacto foi global. No mundo inteiro teve repercussão muito forte sobre os sistemas de saúde, o aparecimento da Covid. A capacidade reduzida de outros atendimentos em saúde, principalmente as doenças crônicas como o câncer, também foi um fenômeno global. E no Brasil houve uma diminuição da oferta e procura nos serviços de saúde, sobretudo para procedimentos de oncologia, segundo o que foi apontado também pelo Instituto Nacional de Câncer. Essa pesquisa portanto, dentro do que nós vínhamos fazendo, os estudos que nós vínhamos fazendo, quando surgiu a pandemia, nós verificamos que esse problema que a gente já foi demonstrado o impacto que ele apresentou, seria importante a gente monitorar o que estava acontecendo no sistema de saúde a partir do ponto de vista
não só dos estudos técnicos, mas a partir do ponto de vista da percepção das pessoas, pacientes e profissionais de saúde. Então, aproveitando eventos da própria movimento Todos Juntos contra o Câncer, em 2020 foi feito um primeiro levantamento, uma primeira sondagem a partir dessa percepção, e em 2021 repetimos isso, num total de 1.029 pessoas que foram ouvidas nessas duas oportunidades. Então, para os pacientes, os resultados que nós encontramos, na pergunta se o seu tratamento sofreu alterações durante a pandemia, a resposta dos pacientes foi que, no ano de 2020, esse impacto foi em torno de 33% e foi reduzido no ano de 2021. No entanto, a gente tem que chamar a atenção que nós estamos falando de 1 em cada 5 pacientes, o que parece uma melhoria, mas ainda com um impacto extremamente elevado do ponto de vista dos efeitos que isso pode provocar na alteração do tratamento, e certamente essa alteração no sentido de atrapalhar, de piorar as condições de tratamento. Em relação ainda aos pacientes, a questão de onde os pacientes relatam que essas alterações se realizaram, ou seja, se era no setor privado ou no SUS, o que se verificou que tanto em 2020 quanto em 2021, sendo que em 2021 ainda mais fortemente, no SUS esse impacto foi muito grande. Então, a maioria dos pacientes impactados são pacientes usuários do SUS, que saltou de 69% para 90% alterações no tratamento e acompanhamento dessas pessoas. Com relação aos principais tipos de problemas, os problemas, por exemplo, enfrentados em relação às consultas, e aqui estamos comparando o ano de 2020 em amarelo e 2021 em laranja, nós vamos observar que houve um aumento das remarcações de consulta. O que são números muito significativos, mas o mais importante de tudo é o impacto que isso traz. Todos nós sabemos que a questão do câncer, a coisa fundamental é o diagnóstico precoce. Quer dizer, qualquer alteração na trajetória dessa história natural, por faltar essa possibilidade de um acompanhamento adequado ou uma remarcação de atendimento de consultas, isso vai impactar negativamente no resultado dos pacientes. A mesma coisa para o cancelamento de consultas, que também foi um número muito significativo, reduziu um pouco, mas ainda assim muito significativo. As demais informações são decorrentes, né? Não tem maiores significados. Esses dados, a Ana Beatriz fez um levantamento aqui da literatura e eles coincidem com dados de literatura que foram levantados, dados semelhantes. Então, houve, por exemplo, nesse trabalho aqui, apresentada uma redução de 42% de consultas em todas as especialidades. Um outro trabalho também sobre o impacto da Covid no atendimento aos pacientes, uma redução de 45% das consultas médicas, e um outro trabalho ainda sobre a percepção de pacientes oncológicos, um impacto de 59%, quase 60%, apresentando maiores dificuldades. Então, na verdade, é um problema de grande magnitude, o ciclo da pandemia no atendimento de câncer no país. Mas mais do que isso, é que esse impacto, além desse ciclo imediato, tem certamente, ele se prolonga ao longo do tempo. Não só para esses pacientes que adoeceram, mas para os futuros adoecimentos que vão ocorrer
e para a vida de cada uma dessas pessoas. As pessoas, sobretudo as que tiveram Covid, que a gente sabe que a síndrome chamada do Covid longa é uma síndrome que nem se conhece ainda toda a patogenia dessa síndrome, mas se sabe que afeta profundamente as pessoas. Eu costumo comparar a Covid dentro da saúde pública mundial e brasileira como uma espécie de tsunami. Quer dizer, onde você tem um efeito muito grande do evento, da onda que chega e que atinge a região, a cidade, o que for, mas você tem uma devastação que depois daquele momento passado, a recuperação daquilo é extremamente complexa. E é exatamente essa metáfora, ela se aplica nesse caso. O sistema de saúde está profundamente abalado. Então, e a repercussão sobre o tratamento de câncer e outras doenças, sobretudo as doenças crônicas de uma maneira geral, vão sofrer muito e vai ser necessário uma estratégia específica. Quer dizer, não basta aprimorar aquilo que já vinha sendo feito. Vai ser necessário construir, definir estratégias específicas para essa circunstância. E ainda mais, nós temos que pensar que, certamente, por todas as condições ambientais, por todas as condições das interações, dos fatores sociais, ambientais, etc., sobre a saúde, nós temos que imaginar que esse pode não ser um evento único. Nós estamos sujeitos a eventos desse tipo. Então, além de nos adaptarmos e construirmos soluções para essa situação, temos que também estar alertados para novas situações que podem se repetir. Então, ainda com relação aos pacientes, com relação à remarcação de exames, por exemplo, houve um aumento além de já serem altas as remarcações, um aumento ainda para o ano de 2021. Qual é o principal significado disso? É aquilo que a gente estava falando, é o atraso no diagnóstico. E o atraso no diagnóstico para o câncer é alguma coisa devastadora. Quer dizer, a gente já tinha essa dificuldade, nós já tínhamos um problema relativo ao acesso pelas dificuldades da oferta, da relação oferta e demanda, e até da falta, muitas vezes, de organização do sistema de informação, dos mecanismos de acesso. Isso foi profundamente impactado com a pandemia, como nós estamos vendo aqui, podemos ver através desses dados. Em relação à questão da oferta de medicamentos, realmente esse foi um dado importante de ser aprofundado e verificado, porque na verdade, não houve tanto problema assim na distribuição de medicamentos. O que quer dizer que a estrutura de distribuição de medicamentos, de aquisição e distribuição de medicamentos de câncer, ainda que com dificuldades, funcionou relativamente melhor do que o próprio atendimento de uma maneira geral. O número de problemas, houve problemas, 22% e 17% das pessoas ainda tiveram problemas, relataram problemas, é um número muito significativo, mas não foi aquilo que foi mais impactado. Também, com relação a isso, trabalhos demonstram, e aqui esse trabalho mostra até maior impacto ainda, de pessoas que tiveram dificuldades na continuidade do tratamento ou que evitaram a procura de serviços com medo de ter uma contaminação, etc., que também é um fato que é relevante, até pelas recomendações que foram feitas em relação aos cuidados a serem tomados. Ainda com relação a outra pergunta, que durante a pandemia você teve atendimento à distância, isso era uma coisa importante, porque esse é um impacto, talvez, um impacto positivo que pode ter tido a pandemia, que foi
a necessidade de implementar soluções, aprimorar soluções de gestão, utilizando novas ferramentas, novas tecnologias, telemedicina, etc. E houve realmente uma participação aqui relatada em torno de 30% com relação à utilização dessas tecnologias, sendo que a consulta médica foi a de maior número de utilizações nessa área. O atendimento domiciliar também, quer dizer, não teve um impacto tão significativo nesse caso, o atendimento domiciliar, o que é um problema, sobretudo para pacientes em fases avançadas da doença, que normalmente já há uma demanda reprimida sobre isso, quer dizer, a necessidade de atendimento domiciliar, cuidados paliativos em câncer no Brasil é muito grande e a nossa oferta é muito aquém daquilo que significa essa necessidade. Em relação à questão da comunicação, que é um problema central nos cuidados de câncer, tanto a nível de prevenção, quanto de diagnóstico, tratamento e acompanhamento, a questão da comunicação. Então, a pergunta era se o centro de tratamento entrou em contato durante e explicou o que ia se passar com relação ao tratamento. Pelo menos metade das pessoas teve uma boa relação com o centro de tratamento em termos de informação, melhorando, inclusive, no ano de 2021 com relação a 2020, o que é uma boa notícia. Também esses estudos, também diferentes do nosso, também registraram essa questão, sendo que, nesse caso, o processo, nesse estudo, não foi tão satisfatório. Pelo contrário, foi menos eficiente do que o estudo as informações que nós obtivemos dos pacientes. Qual é a percepção dos pacientes sobre o futuro do acesso ao tratamento oncológico com relação à pandemia? Mais da metade dos pacientes relatou que a pandemia irá produzir um impacto negativo sobre o acesso ao tratamento. As pessoas têm essa clareza, têm essa percepção, porque vivem e sabem das dificuldades que sofrem, já sofriam no dia a dia para poder ter um atendimento adequado. Então, não é surpresa isso, mas é importante que se tenha essa informação e que se trabalhe com ela, quer dizer, que o sistema de saúde, as organizações que cuidam do sistema, trabalhem com essa questão para evitar, evidentemente, que isso aconteça. Também aqui trabalhos que mostraram, né, que, por exemplo, uma redução de 51% do tempo de internação e de 60% nas cirurgias. Esse trabalho demonstrou isso. Aqui, uma redução entre 28% e 70% nas cirurgias de câncer, esse outro trabalho mostra. E esse aqui, com referência a países da América Latina, mostrou isso também, atraso no diagnóstico de tumores, interrupções de tratamento e resultados piores do que normalmente seriam esperados. Em relação aos profissionais de saúde ouvidos nessa pesquisa, quer dizer, a ideia de que o tratamento oncológico dos pacientes sofreu alguma alteração, para 67% dos profissionais de saúde, os pacientes sofreram alterações e 69% dos profissionais da saúde suplementar relatam que os pacientes sofreram alguma alteração no tratamento oncológico. Ou seja, tanto no SUS quanto na saúde suplementar, os profissionais reconhecem impacto no tratamento. Com relação a que tipo de problemas enfrentados, as remarcações foram os maiores problemas também, tanto no SUS quanto na saúde suplementar, cancelamentos de consultas. A parte que não sofreu alteração também é similar,
sendo que no SUS houve uma melhoria com relação ao ano anterior. Ainda para os profissionais de saúde, com relação a problemas enfrentados pelos pacientes, também há impacto nas remarcações, tanto na saúde, no SUS, quanto na saúde suplementar, relacionado às cirurgias, o cancelamento de cirurgias no SUS, aparentemente, ou pelo menos nessa pesquisa, aumentou muito fortemente no ano de 2021, no SUS e no setor privado não tanto. E, no entanto, as remarcações aumentaram significativamente mais no saúde suplementar. Ainda, agora com a questão de medicamentos, também os números são similares também no SUS e na saúde suplementar, mas havendo impacto, sim, importante com relação a medicamentos, quer dizer, um grande número, 60%, em torno de 60%, não tiveram problema no SUS, e também em torno de 50%, mais ou menos, não tiveram problemas com relação a medicamentos na saúde suplementar. Sendo que no SUS, os pacientes, no ano de 2021, tiveram mais problemas ainda do que na saúde suplementar. E com relação à percepção sobre a comunicação do centro de tratamento oncológico com os pacientes, 68% dos profissionais de saúde do SUS consideraram que o centro de tratamento oncológico estabelece boa comunicação com os pacientes. E 48% dos profissionais de saúde suplementar consideram que o centro de tratamento, só 48% consideram que essa comunicação é eficiente. A outra pergunta é se durante a pandemia o centro de tratamento que você trabalha prestou atendimento à distância, utilizando a internet. Repete um pouco a situação observada pelos pacientes, mostrando que houve um aumento, houve uma participação, digamos assim, da utilização sobretudo aqui no caso para consulta médica, psicologia, consulta de enfermagem, e aqui em torno de 45%, bem mais a percepção dos profissionais do que dos próprios pacientes. Se o centro de tratamento prestou atendimento domiciliar, também em cuidados paliativos, aqui aparece cuidados paliativos, em consulta de enfermagem e em consulta médica, em torno de 25%, que também, na observação dos profissionais, é maior do que a percepção dos pacientes. A percepção sobre o futuro do acesso ao tratamento oncológico dos pacientes, o impacto que a pandemia produzirá, a maior parte, quer dizer, quase 70% das pessoas consideram que será um impacto importante. Uma parte menor, mas ainda assim 23% considera que terá um impacto significativo e apenas 10% considera que não terá impacto ou terá um baixo impacto. O que, na verdade, na minha percepção, a visão dos profissionais, de uma maneira geral, é mais correta. E qual é a percepção sobre o futuro do acesso ao tratamento oncológico dos pacientes na saúde suplementar? Também, quer dizer, a percepção de que produzirá impacto é de 70%, mais ou menos, que produzirá impacto, grande impacto ou um impacto significativo, e baixo impacto ou não nenhum impacto, apenas 24%. Então, esses são os dados que nós conseguimos recolher, né, com essas informações, e que eu considero que eles são muito significativos, muito importantes para se pensar o futuro em relação ao acesso à atenção oncológica
nos próximos meses, anos, para o nosso país. Eu acho que essa oportunidade de expor e trabalhar esses dados que precisam ser aprofundados, como disse a Nina também em relação aos outros dados aqui apresentados, será certamente muito útil para o planejamento de ações futuras. Então foi uma satisfação, um prazer poder estar aqui com todos. Agradeço essa oportunidade.